Fala galera, beleza? Fernando na área, junto com o Gabriel VR na área. Hoje nós vamos fazer um programa diferente, né? Uma vez que a Duque TV está sendo utilizada para um evento de capoeira, né? Então os estúdios não estão sendo disponibilizados a nós vamos para uma atividade diferente com o nosso amigo Gabriel VR. Fala aí, gente, beleza? Fazendo aí umas perguntas de sabedoria, voltado por área política, coisas interessantes que muitas pessoas de repente têm dúvida, né? Podem ter opiniões diferentes, mas a princípio nós vamos ter um bom bate-papo. O Gabriel, ele manja bastante aí do assunto, né? É muito interessado pelo tema. E aí a gente vai fazer de forma bem bacana, de forma bem legal. Fala comigo, Gabriel, você tá bem? Óbvio, como sempre, eu sempre tô bem, né? Desde o nosso primeiro encontro, eu lembro, né, que foi o nosso primeiro encontro que eu pensei que o meu canal ele ia acabar, né, no primeiro dia, mas pelo que a gente viu, o nosso canal cresceu graças à nossa humildade, graças a gente estar entrevistando as pessoas aí, e essa iniciativa foi boa. Eu nunca pensei que poderia fazer podcast no estúdio, mas Deus abençoou a gente. É verdade, né, Gabriel? E hoje, assim, pelo que a gente vem vendo aí, diante das estatísticas de Volta Redonda aí, o seu podcast, se eu não me engano, é o terceiro, é isso mesmo, Gabriel? É basicamente isso. Eu nunca pensei que eu chegaria nesse nesse lugar, né? Porque o que aconteceu? Não, eu já cheguei até a ser o segundo colocado, mas só perdendo o podcast da cidade. Mas aí a Duque, né, ela fez parceria com vários canais, que antes era só o Conexão VR, que inclusive entrevistou também um monte de gente. E a Duque TV conseguiu passar a gente em questão de canais, né? É bacana. E também aí, né, a gente foi vendo que ao longo desses últimos meses aí, né, a progressiva aí de pessoas que vêm te seguindo, pessoas que seu canal teve um aumento gradativo aí desses últimos 3 meses para cá. Isso também procede, Gabriel? Bom, de 3 meses pra cá, os meses que ficaram muito bons foi entre janeiro e fevereiro, né? Mas sim, tivemos uma progressiva muito grande nessa questão de pessoas se inscrevendo no canal, o que é uma coisa muito boa. É positivo. Mas sem mais delongas, Gabriel, vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor aí, né, é como que o senhor enxerga o Brasil de hoje? É, Estamos indo na direção certa da economia, da política brasileira? Cara, então, depende muito. Eu acho que os nossos governantes, eles não estão sendo realmente preparados para lidar com o Brasil, né? Aí eu explico basicamente o porquê. É basicamente muitas medidas que poderiam ser tomadas para melhorar o povo, né, as coisas para o povo, para chegar as coisas do pobre, né? Mas medidas essas que não estão sendo tomadas e é uma coisa que se eu um dia tiver oportunidade eu cobraria na política, né? Então eu vejo que o nosso país não está indo para frente. Eu acho que o nosso país ele está ali sendo mediano. Ué, mas Gabriel, você está falando isso, que não sei o quê. Porque lá nos anos 30 o Brasil ele era muito agrário, né? Hoje em dia o Brasil virou muito industrial. Porém, muita coisa que ainda tem que ser resolvida no país. Porque se levarmos em conta essa questão aí dos anos 30, realmente o Brasil evoluiu muito. Mas ainda tem muita desigualdade social. Ah, perfeito, Gabriel. Assim, e que você acha que mais atrasa o progresso do Brasil? Cara, basicamente, uma coisa que o governo ele faz muito, né, é ficar fazendo, exemplo, subsídios necessários, né? Porque o que acontece? Tudo que você faz, por exemplo, o Bolsa Família, o Auxílio Brasil na época de 2022, ele custa um dinheiro para o governo, né? Ele tem que tirar dos cofres públicos.
E você, por exemplo, tem essa questão do Bolsa Família. Eu, por exemplo, eu apoio o Bolsa Família em partes. Eu acho que o Bolsa Família ele tinha que ter um propósito, por exemplo, de um ano para uma pessoa usar ele, né? Porque essa questão do subsídio ele acaba ferrando o país, né? Porque isso faz o país gastar muito. Mas, né, por que você está falando isso? Você é contra o Bolsa Família? Não, eu não sou contra o Bolsa Família. Eu sou a favor do uso correto dele. Porque, ô Fernando, não sei se você sabe, mas tem muitas pessoas que, por exemplo, vêm no TikTok, vêm no YouTube, falar para não trabalhar e usar o Bolsa Família. Muita gente que usa já esse programa com más intenções. Então, basicamente, o que está ferrando para isso é subsídios e gastos desnecessários. E se esses gastos realmente for para coisas corretas, o Brasil melhora. É perfeito, seu Gabriel. Eu também colocaria aí nesse propósito aí que o senhor vem colocando, é sobre uma fiscalização maior sobre os usuários de tal programas, né? Pior que é um fato, mas tipo assim, é que nem lá em 85, quando 85 não, 88, não sei quando o plano cruzado foi feito. Não deu certo. Por que o plano cruzado do José Sarney não deu certo? Porque essa coisa de fiscalização é uma coisa muito complicada. Porque vamos supor assim, o fiscal ele ia lá no mercado. O que aconteceria? Aconteceria que o fiscal foi lá e botou outro preço. Só que aí o fiscal foi embora. O dono do mercado ele ia lá e colocava o dinheiro que ele queria no produto de novo. Então é uma coisa complicada essa questão da fiscalização, porque é uma questão mais de índole, sabe? Da pessoa. Perfeito. E assim, Gabriel, nós sabemos que o Brasil, né, é um país de um super potencial econômico, né? A gente ainda não sabe cadê esse dinheiro e a gente percebe que parece estar travado, parece estar em algum lugar aí travado, né? É, o que você acha que o Brasil poderia estar fazendo para destravar esse potencial econômico? Basicamente, é o que eu falei na sua segunda pergunta. É parar com gastos desnecessários. E também eu quero fazer aqui um adendo. O Brasil, ele tem que ser mais duro na diplomacia com alguns países. Por exemplo, com Portugal, né? A gente tem que exigir uma reparação histórica. Porque, tipo assim, não sei se você sabe, mas todo mundo sabe que é brasileiro, Portugal pegou nosso ouro e o nosso pau-brasil, né? E também o Portugal matou, não sei se você sabe, dia anteontem foi dia de Tiradentes, né? Ele matou Tiradentes e porque ele era contra isso. E Portugal não teve que pagar nada pro Brasil, né? Então, uma coisa a gente tem que fazer nessa questão da diplomacia de relações exteriores, né? É basicamente exigir o ouro de volta. Mas aí o pessoal pensa assim: ah, mas Gabriel, o Brasil não tem tal coisa para isso. Então eu digo que na verdade tem. Porque o que, que acontece? A maioria dos alimentos, né, e commodities que estão em Portugal vem do Brasil, para quem não sabe, né? Então, basicamente, ou Portugal teria que dar o ouro para o Brasil ou o passaporte vermelho europeu, porque senão eles basicamente não iriam conseguir as commodities e os alimentos brasileiros, que são em sua maioria em Portugal. É, perfeito. Nós sabemos, Gabriel, que o Brasil é um país muito burocrático, né? E Sim, assim, a grande maioria do povo também diz que, não precisa nem da grande maioria do povo dizer, nós vivemos isso, nós vivemos uma corrupção ativa no país, né? E assim, qual é realmente o impacto da burocracia e da corrupção no desenvolvimento do país? vou te responder com uma resposta simples. Pois o dinheiro, quer dizer, os políticos, no caso, eles vão querer comer o dinheiro da União, né? E eu comendo o dinheiro da União, eu não estou deixando o país crescer, né? E basicamente, você tendo
é político corrupto, ele rouba o dinheiro do país. Basicamente, ele atrapalha o desenvolvimento assim. É basicamente essa a resposta. Ah, perfeito. A gente sabe, Gabriel, que amanhã serão aí os jovens que vão estar aí comandando, né? Sendo eles funcionários, sejam eles as pessoas que vão dar continuidade ao Brasil, né? E a gente percebe aí, a gente fala muito sobre empreendedorismo jovem, né? Como que o senhor acha que o empreendedorismo jovem poderia ser a chave para um Brasil melhor? Cara, que nem eu falo. Depende muito da disponibilidade da pessoa. Muitas pessoas, o empreendedorismo ela tem que ter tempo, ela tem que ter um monte de coisa. Porém, é uma alternativa viável. Porque o que acontece? Óbvio, não vai cair em papo, tipo assim, de coach mentiroso, não. Você tem que tomar muito cuidado. Você tem que ir pelo lado certo. Por quê? O que acontece nos dias atuais? Uma coisa que eu, inclusive, como político, eu vou cobrar muito, né? Se eu virar um dia. Os patrões de empresa, eles acham, né, que estão em 990, em 2000. Por quê? Né? E, inclusive, né, esses últimos dias, eu fui fazer umas duas entrevistas de emprego, né? E eu tava como um jovem aprendiz nessa entrevista. O que menos eu vi lá foi pessoas jovens da geração Z. Quando eu falo geração Z, não é ali dos anos 90, não. Então, geração Z, quando eu falo 2005 para 2010. Eu vi muita pouca pessoa nascida nesse tempo. Porque o que acontece? O jovem, pô, ele vai pensar muito bem em ir pro emprego. Por quê, Gabriel? Ah, exemplo, ele tem que trabalhar muito, né? Muitos aí, exemplo, mercado tem que trabalhar muito, às vezes para receber R$ 800 do negócio, sendo que o nosso salário mínimo é R$ 1.500, né? Não, eu não digo só isso para os jovens, não. Eu digo isso aí também para as pessoas adultas. Porque geralmente um cara que trabalha no comércio, óbvio, depende da função, ele ganha R$ 1.600. E se você pede um aumento, tá arriscado você ainda ser demitido, né? Então, sim, eu vejo o empreendedorismo de uma forma viável, né? Eu acho que as pessoas não deveriam parar de trabalhar, mas sim é, usar o dinheiro do trabalho para investir. Óbvio, façam isso com inteligência, né? Para investir em empresas para poder criar sua própria empresa. Tanto é que foi isso que o Elon Musk fez. Sim, perfeito, Gabriel. E agora, para os próximos dias aí, né? A gente já percebeu que na área cash tem crescido bastante, né? E você pretende aí, ao longo desses últimos programas que vão ser realizados, você pretende promover aí mulheres e autistas, né? E assim, uma pergunta simples que eu gostaria de saber do senhor, porque a gente conversou várias vezes sobre o tema, o que realmente você quer mostrar com isso? Basicamente, o que eu quero mostrar com isso é que as pessoas que são mulheres e autistas são realmente também pessoas que podem conviver com a gente. Por quê? Porque eu vejo nos dias atuais que tem muito machismo e também muito preconceito com pessoas autistas. Porque, tipo assim, as pessoas falam assim: ah, mas Gabriel, eu não tenho preconceito com autista. As pessoas podem falar isso. Realmente podem falar. Mas se você vê na prática, a maioria das pessoas não querem ficar perto de pessoas autistas, por exemplo. E mulheres, se você vê aí, tem muitos fóruns incels, né? Incels são pessoas que acham que mulher são pessoas ruins, né? E não são. As mulheres, elas têm suas lutas aí, porém, todavia, tá? Eu apoio as quatro ondas do feminismo, mas não apoio essa atual. Ah, mas Gabriel, por quê? Porque, tipo assim, as mulheres, elas conquistaram muitos direitos. Tipo assim, as mulheres realmente conquistaram muito. Mas a minha pergunta fica na seguinte coisa: o que motivou a quinta onda do feminismo, principalmente aqui no Brasil? Sendo que temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que resguarda o direito da mulher, por exemplo. Então, basicamente, é por uma identidade cultural. O que eu quero mostrar com isso
é que também são pessoas e que essas pessoas também têm sentimentos e também podem ser pessoas protagonistas de suas vidas. Gabriel, voltando para a cidade de Volta Redonda, há uns anos atrás, Volta Redonda ganhou o título da melhor cidade do sul do estado, né? E a terceira melhor do Brasil para se viver. E a gente vem percebendo que com isso Volta Redonda vem caindo nessa qualidade, principalmente com a poluição, principalmente com outros fatores que não estão agregando, né? E assim, eu gostaria de saber do senhor, como Volta Redonda pode ser exemplo novamente para o Brasil? Cara, basicamente é da seguinte forma: a gente tem que instalar novas empresas aqui em Volta Redonda, porque, tipo assim, de uma certa forma, falando de empresas em potenciais, tá? Só temos a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Mas que nem eu falei, só você ver aí, tá tendo um monte de votação, sindicato reclamando, que, tipo assim, essa questão basicamente salarial, que a gente vai entrar no empreendedorismo. Então, Volta Redonda, ela teria que ser uma cidade, eu estou falando isso aqui não só para Volta Redonda, mas para todas as cidades do Brasil. Elas têm que dar um jeito de inovação, né? Porque se tipo assim um salário aumenta, rapidinho o pessoal começa a trabalhar. Mas também isso vai tipo assim, tirar o lucro do patrão, né? Porque realmente o cara que tem um padrão de vida alto, ele quer receber mais e mais. O que é, tipo assim, uma coisa complicada, diríamos. É. Sua voz tá ruim. A gente sabe que você tem um sonho aí, né, de ser político, né, um dia que, se Deus assim permitir, né, a gente sabe que é um caminho árduo a ser traçado, né, mas se isso porventura vier a acontecer, que tipo de político você seria? O político honesto, o político que realmente fizesse as coisas pelo povo, né? E uma das minhas propostas, eu acho que eu vou falar, acho que nas perguntas seguintes, né? Mas basicamente eu seria o político irredutível com corrupção, né? Não faria corrupção e eu tentaria ser aquele político diferente de todos, né? Que ajudaria realmente o povo. Já baseando-se nessa pergunta que a gente fez de política, a gente parte para uma próxima pergunta, e que a gente sabe que infelizmente quem entra acaba sendo corrompido, né? É, Você tendo essa oportunidade, o que você pretende defender com mais força na Câmara? Cara, é uma coisa, né, que o Instagram, muitas pessoas perguntaram pra mim naquele que eu fiz também extinto agora, secret.me, porque deu polêmica, né? Mas, uma das coisas que muita gente me pergunta, que você pretende defender forte na Câmara. Então, depende também do contexto, que às vezes eu posso ser oposição, às vezes eu posso ser situação. Mas se eu for situação, eu pretendo fazer essa questão de sempre, revitalizar praças, tentar fazer essa questão do ônibus em Volta Redonda melhorar, né? E uma coisa que eu pretendo defender é muito em Volta Redonda também é a questão do asfalto, né? Porque, tipo assim, se você percebe assim, mas Gabriel, mas o asfalto do Volta Redonda já é bom. O pessoal, na verdade, eles querem só que você pense isso, porque aqui no meu bairro, né? Inclusive, eu fui num lugar ali que o asfalto já tava lisinho, né? Então, basicamente, é colocar asfalto novo, né? Nas ruas. E o mais importante, defender pessoas com autismo, né? Mas eu também sou uma pessoa autista. Então, no meu mandato, eu quero defender essas pessoas. Pois é, Gabriel, muito se diz, né, dentro da política aí, e a gente sabe, a gente vê em números aí que, infelizmente, são pessoas de índole, são pessoas de caráter, mas quando é dado a eles ali a oportunidade de representar realmente o povo, eles acabam se vendendo, né? E assim, é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Qual como que o senhor, como que você pretende manter a sua índole sem se vender a certos tipos de interesses?
Cara, basicamente essa pergunta depende muito da índole da pessoa, porque geralmente depende da educação que a pessoa teve. Porque, cara, geralmente, pode pegar a história. Todo político que geralmente é corrupto, alguma merda ele fez lá atrás, né? Pode ver, é só você ver. Sei lá, o cara ele sempre quis se aproveitar, o cara ele sempre quis, tipo assim, ganhar em cima dos outros, né? Então essa questão é mais de caráter e respeito mesmo e educação, basicamente. É perfeito. A gente percebe que você é um jovem que está numa crescente, né? Ah, uma pessoa que tem um foco muito grande para essa questão política, né? Muito obrigado, eu acho. Se você pudesse dar um recado para a juventude no Brasil, qual seria esse recado que você deixaria para essa juventude? Cara, basicamente, uma coisa que eu daria recado para as pessoas jovens, né? Basicamente, porque a gente tem que ter muito cuidado para dar, né? Porque se for uma coisa errada, a gente pode acabar pagando o preço. Mas com o Brasil atual que temos, o recado que eu dou, eu peço, né, para que as pessoas estudem, porque eu vejo um monte de pessoa aí, né, por exemplo, acabando com a sua carreira na escola por conta de marketing digital. Mas aí eu faço uma pergunta para essa pessoa: pô, e se não dá certo o marketing digital? Se você pelo menos consegue é, ter uma formação acadêmica boa, né? Mas a gente não precisa nem ter uma formação boa. Tem que ser uma formação mais, tipo assim, que você conclua o ensino médio, né? Porque o que eu tenho percebido é que a maioria dos estudantes que não completaram o ensino médio está arriscado não conseguir empregos bons, né? E dentro do ensino médio, que eu tenho também observado, é que muitas pessoas estão com desinteresse na escola. Então, basicamente, né, o que eu dou para recado para os adolescentes é estudarem. Querendo ou não, daqui a pouco vocês vão precisar disso uma hora. Só se você tiver uma herança. Mas também uma hora pode acabar essa herança se você não administrar ela bem. Então você tem que ter um estudo, você tem que ter um currículo ali, tanto profissional, tanto. Você me fala quando a pessoa estuda, tanto currículo empresarial e currículo estudantil, que você consiga é, mostrar se você conseguir um emprego. Ah, mas Gabriel, vamos supor assim, o marketing digital acabou. Não, agora tem como eu ficar rico, como tipo, tem. Não tem que ser só trabalho, você pode investir dinheiro em uma empresa que pode estar boa no ramo. Então, basicamente, o que eu quero falar com vocês, estudem, porque realmente parece que não vale a pena, parece que a escola realmente é ruim, mas estudem, porque ela pode ser necessária alguma hora na sua vida. Não é à toa que existe a escola. É. Pois é, Gabriel, voltando a esse tema educação, é um tema importante pelo qual eu prezo muito. Eu acho que a boa educação, ela primeiro ela vem de berço, logo em seguida ela vem da forma acadêmica que é aprendida na escola. É, nós sabemos que hoje no Brasil, e parece que é uma história cultural grande, muito grande, que vem de muitos anos, nós sabemos que uma grande minoria dos nossos políticos são formados. O que o senhor acha disso, senhor Gabriel? Uma coisa que eu tenho visto no Instagram, né, foi um meme no Instagram, que nesse meme falava o seguinte: todos os políticos do mundo, aqui eu não tô falando só do Brasil não. Não, do Brasil não. Pera aí, todos os políticos do mundo teve pelo menos, sei lá, um ensino médio concluído, né? E o Brasil é o único país do mundo. Eu não tô falando aqui, agora você tá arriscando até rir, né? O único país do mundo que tem um presidente, né, que não concluiu nenhum ensino fundamental. Basicamente, eu acho isso uma vergonha, porque tipo assim, como é que, cara, eu acho que o presidente que não conclui um ensino fundamental, ele só vai conseguir ser presidente com uma equipe boa.
Mas aí você vai falar assim, ah, mas Gabriel, o Lula ele foi um bom presidente de 2002, 2006. Vou concordar com você. Mas o que que acontecia nessa época? Ele tinha uma equipe, tipo assim, esplendorosa para assessorar ele. Tanto é que agora, né, eu já previa que o governo Lula esse ano ia ser ruim, mas não porque o Lula é um cara ruim, né? Porque todo presidente realmente ele acha que está fazendo certo, mas ele não tem dessa vez uma equipe boa. Só você observar, olha o Haddad. O Haddad ele não sabe nada de economia, por exemplo. Mas ele fez economia. Mas ele fez até um certo ano, né? O que faz ele não ter uma boa coisa para ele. Seria bom sim, como ministro da educação, mas como ministro da economia realmente. O Haddad não tem nenhuma finalidade para isso. O Gabriel, voltando ao tema educação, você acha que a educação brasileira é boa? Cara, Sara, no Rio de Janeiro é boa. Não, não, não é não, não é não. É mediana. Porque o que acontece? Rio de Janeiro depende muito da onde você está estudando. Por exemplo, você tem os IFES, os IFs, né? E tem as escolas estaduais. As escolas estaduais geralmente é muito ruim, já vou falando, tá? É uma educação tipo assim, ah, mas Gabriel, mas tem línguas. Mas aí eu falo uma coisa com você, né? A gente aprende. Tem umas escolas, né? Que aprende espanhol. Aqui por exemplo, no. Tem uma escola aqui, né? Aqui em Volta Redonda, que é uma referência, que é o Colégio Piauí, né? Mas eu não acho que, tipo assim, o Colégio Piauí, ele. Não só o Colégio Piauí, mas todos os colégios tinham que ser referência. Porque, cara, aprender francês. Não é que francês, não tô falando que tô menos falando francês, não. Mas tipo assim, é que eu posso te dizer isso de uma forma fácil. Francês não é a língua oficial do mundo. Se fosse um chinês, eu até falaria, beleza. Porque tá arriscado o chinês suceder o. o. o inglês, né? Por causa aí da briga entre China e Estados Unidos, econômica. Mas essa questão, basicamente. É perfeito, Gabriel. Uma pergunta para a gente encerrar esse bate-papo gostoso que a gente está tendo aqui. É, Nosso país ele vem nos últimos anos sendo liderado de forma errada, né? Vamos pensar assim, uma emergência, né? É, Como que o senhor vê? Por que o Brasil precisa de melhores políticas de forma urgente? Cara, pelo seguinte motivo. A gente precisa de político de forma urgente. Por exemplo, em 2027, não sei se você sabe, mas teve uma matéria, isso aí foi o próprio ministério, foi o próprio governo que admitiu isso, aí não é coisa, tipo assim, de direita falando, de esquerda falando, né? Que em 2027 o Brasil ele vai ter muito pouco investimento para saúde e educação. Aí eu fico me perguntando, uma pessoa pobre, ela fica doente, né? Ela vai se dar mal. E tipo assim, você lembra da distribuição de renda que eu falava? Né? Isso vai começar a ficar ruim. Porque o que acontece? O Lula ele tá querendo agora se reeleger, né? Ele vai começar a fazer esse programa, por exemplo, da Luz, esse programa do Bolsa Família. Não é Bolsa Família, não. Ele vai tentar basicamente cortar o Bolsa Família para dizer tipo assim, ó, o cara agora tá trabalhando. Ah, ele virou advogado, por exemplo. Por quê? Porque ele quer ganhar a eleição, né? Só que ele não tá fazendo só isso, tem um monte de programa aí que o Lula ele tá fazendo pra ver se ele, por exemplo, ele tá fazendo um empréstimo agora pro povo brasileiro também, né? Que você acha que é descontado no seu FGTS. Mas isso aí é tudo tipo assim, você sabe, basicamente perto da época de eleição, falta um ano, né? Estamos em 2025. Então, basicamente, 2027, o Lula, ele vai ferrar o Brasil. Isso vem sendo falando com especialistas. E a gente agora, estamos nos anos 2000. Mas se o Lula ele foi eleito de novo, a gente vai voltar para os anos 90.
Mas não pra época boa dos anos 90, que lá tinha o FHC, com o Real Madrid tá voltando pra era Collor. Sabe por que a gente tá voltando pra era Collor? Só que a gente que a população não vai ser, tipo assim, roubada. Porque, tipo assim, o povo brasileiro ele não tá tendo dinheiro. E o que mais me impressiona é que isso não tá ocorrendo numa pandemia, né? Não tá ocorrendo, tipo assim, a pandemia já passou há muito tempo. Assim, 2022 mesmo já tinha acabado a pandemia. Eu diria que em 2020, no final de 2021. Porque, tipo assim, 2022 a gente ainda só usava máscara, como prevenção de, tipo assim, a pandemia não vir, né? Mas o Lula ele não tá conseguindo, tipo assim, botar o país nos trilhos. Por, tipo assim, não ter uma equipe boa, né? Por uma má distribuição de renda. Por quê? O que acontece? O Lula também, ele quer manter os artistas na mão. Pra, tipo assim, que vamos supor assim, mas por que isso garante voto? Ah, vamos supor assim, eu seja fã do. Deixa eu pensar aqui. De um cantor aí, deixa eu pensar. Eu sou fã do Robertinho, só que o Robertinho é um cantor famoso aí. Só que aí o Robertinho, ele atrai mais gente. Por que ele atrai mais gente? Ah, Robertinho fala assim: ah, gente, votem no Lula pra presidente. Aí o pessoal, vou votar no Lula só porque o Robertinho falou. Aí o que acontece? O pessoal vai lá e vota, entende? Geralmente o pessoal ele idolatra muitas pessoas. E tipo assim, basicamente o Brasil ele tem que voltar com bons políticos, porque o que acontece? Porque a nossa economia tá ficando ruim, né? A gente, se não, tipo assim, se talvez o Lula. E tô falando assim, não tô falando só Lula, não, tô falando um cara, tipo o Bolsonaro também assumir, sabe o que vai acontecer? O nosso país, ele vai voltar lá pros anos 90. Basicamente é isso, tô falando na época ruim dos anos 90 mesmo, a época, tipo assim, do Collor, né? Perfeito. É sempre bom conversar com você, Gabriel. É sempre bom bater esse papo contigo, né? Com essas ideias aí que você tem. Vamos chegando a mais um fim de um podcast aí, né? Hoje falando um pouco mais sobre políticas, voltado a políticas nacionais e municipais. Estamos aqui agradecendo a sua presença, né? Muito Mais uma obrigado. vez aí na nossa casa. E gostaria de deixar as suas palavras e considerações finais. Basicamente, a minha consideração final, eu trago basicamente reforçando que em maio vamos ter programa com pessoas autistas. Só dando uma adenda aqui, que às vezes as pessoas podem confundir. Pessoas autistas podem ser homem e mulher, mas também vai ter as mulheres também para participarem no programa, porque é basicamente uma reparação, né? Que tivemos uma sociedade brasileira que era machista, uma sociedade não só no Brasil, mas era mundial. Os autistas eles eram escondidos, né? Porque as pessoas elas tinham vergonha de dar o pessoal autista na casa. Então basicamente é mais uma reparação e tipo assim a segunda coisa que eu quero reforçar aqui no meu tema final, que não é fácil melhorar um país como o Brasil, né? É muito trabalho envolvido, é um monte de coisa. Então, basicamente, eu dou um tchau pro meu povo, né? E pro povo também de outras pessoas. E basicamente, né? Tchau, tchau, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.